Oi! Tá virando quase uma tradição. Eu falar, gravei 2 dias e já tô iniciando uma tradição. Quer dizer, preciso de pouco, né? Mas eu vim aqui falar um pouquinho do tema do debate, para esclarecer alguns pontos. Eu vou de novo fazer um esclarecimento técnico, mas acho interessante porque tem muita gente que me segue aqui que é do direito também. Quando eu chamei a atenção para o texto dessa portaria de ontem, a portaria 2, uma portaria conjunta dos Ministérios da Saúde, da Justiça e Segurança Pública, o que eu quero dizer sobre ela tecnicamente é que a gente tem que tomar cuidado porque a portaria não tem poder para se sobrepor às regras do Código de Processo Penal sobre prisão ou a Lei 9.099 sobre a necessidade de lavratura do termo circunstanciado. E isso é muito importante porque a portaria 356 do Ministério da Justiça, então o Ministério da Justiça sozinho, já foi... Não, da Saúde. Ô, meu pai, que confusão. Do Ministério da Saúde sozinho. Então, essa portaria 356, ela já foi editada para regulamentar aquela lei 13.979 de fevereiro de 2020, que já tratava do coronavírus. Então, vamos fazer aqui comigo. A lei 13.979 falava de algumas medidas que podem ser tomadas em virtude do coronavírus. A portaria 356 traz explicações sobre o que é o isolamento e o que é a quarentena. Sobre o isolamento, por exemplo, ela fala para quem se destina o isolamento, quem pode determinar o isolamento, e aí ela tem um anexo que tem um termo ali. Então, toda vez que o médico disser para você que você tem que ficar em isolamento, você tem que assinar esse termo para quê? Para que o médico tenha a prova de que você teve ciência daquela ordem. E aí o ponto é, se você teve ciência da ordem para que você fosse mantido em isolamento, e se você descumpriu esta ordem da qual você tinha ciência, será que já não tem o 268 do Código Penal? E aí, se tem o 268 do Código Penal, não precisa de uma nova portaria para dizer que a pessoa pode ser presa em flagrante ou que pode ser lavrado o termo circunstanciado, porque a Lei 9.099 fala disso. Aí vocês podem me perguntar, mas Gabriela, por que você está falando da Lei 9.099 e não do Código de Processo Penal? Porque a gente tem o que a gente chama de infrações de menor potencial ofensivo. Então, quando os crimes eles têm uma pena pequenininha, que vai até 2 anos, essas são infrações consideradas de menor potencial ofensivo. E elas são processadas num outro rito que está previsto. Outro rito é outro procedimento, tá? Que está previsto nessa Lei 9.099 de 95. Então, o termo circunstanciado, que eu falei para vocês, é um inquérito policial mais simples. E aí, quando uma autoridade policial lavra o termo circunstanciado, se a pessoa se compromete a comparecer aos atos do processo, a prisão em flagrante está afastada. E isso por expressa disposição da Lei 9.099. Então, não é uma novidade da portaria, é só o que já vigora. Outra coisa importante é que a portaria inverte um pouco a lógica quando fala das medidas cautelares diferentes da prisão. Então, no nosso sistema processual, que é o sistema que deve reger todas as questões aí envolvendo a prisão, a gente tem a prisão como última medida excepcional, porque ela viola um direito fundamental que é a liberdade. Então, a gente precisa restringir a liberdade, o direito fundamental, no menor grau possível, para que a gente possa atingir o outro objetivo. Então, a ordem que o juiz deve seguir é primeiro avaliar se as medidas cautelares diferentes da prisão não são suficientes e só se elas não forem suficientes é que a prisão pode se impor. E quando eu falo da dificuldade logística, é porque é o seguinte, a gente fala, o preso em flagrante deve ficar separado dos outros presos, mas o meu ponto é, nós não temos espaço. Onde que a gente vai deixar essas pessoas? A gente já está vendo aí que tem um problema adicional em relação ao coronavírus, que é a superlotação do sistema carcerário. Os idosos que estão no sistema carcerário, que estão em celas superlotadas e, portanto, aglomerados. Como é que vai ficar essa questão? A gente vai deixar essas pessoas submetidas a um risco adicional numa situação de pandemia? Né? Como que fica a visita dos advogados? Então a gente já tem visto resoluções aí para tentar regular essas questões. Por isso que a gente, quando lê a portaria emanada do poder público, a gente precisa fazer uma análise um pouquinho mais cuidadosa. E aí, assim, não acho uma iniciativa ruim, acho que a gente tem que saber sempre que os casos são excepcionais, que as ordens são dadas caso a caso, para a gente não correr o risco de ver o que a gente já assistiu em relação ao uso de drogas, que é uma tentativa de banalizar um instrumento da internação, né? A gente já teve alguns episódios em que isso aconteceu. Tem até uma entrevista que eu falo sobre isso no YouTube. Se alguém colocar meu nome, vai aparecer. É antiga,
Mas, enfim, a temática é a mesma. Então tem que tomar cuidado para não vulgarizar, para ser uma coisa individualizada, tanto é assim que a portaria 356 e agora a portaria 2, conjunta dos dois ministérios, fala que é imprescindível que o paciente tenha ciência da ordem de isolamento para que a gente possa atribuir algum tipo de responsabilidade e esqueci minha linha de raciocínio. Mas basicamente é isso. Tô feliz que vocês estão gostando, feliz com o retorno de vocês. No final de semana eu vou ficar aqui em casa mais tempo, né, sem ter que me preparar para o debate do dia seguinte. E aí eu vou dar uma olhada com mais cuidado aí nos comentários para ver se vocês me sugeriram alguns temas para abordar aqui, tá bom? Beijo!